há uma fase da vida, são fases do processo de desenvolvimento espiritual. Há uma fase da vida, ok, eu apercebo-me disto, eu já dei uns toquezinhos sobre isso logo ao início. Apercebo-me disto, eu percebo que então para eu nutrir em mim não preciso dizer que sim a tudo. Começo a dizer alguns nãos, mas é uma fase que eu ainda não sei muito bem como me expressar, como dizer sim, como dizer não. Às vezes saem os nós mais amargurados, mais agressivos. Depois, ainda nessa fase, um bocadinho mais à frente, começamos a trazer uma subtilização da comunicação, ok? Então já consigo dizer uns nãos de uma forma um bocadinho mais clara, mais organizada, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo. Entre esta fase e a segunda, há um ponto de mistura de realidades. E muita gente se perde aí. E qual é este ponto? É quando vocês de repente acham que têm que abandonar toda a vossa vida para caber numa vida nova. Isso é uma ilusão, tá? Não estou a dizer que seja o caso. Estou a descrever, cada um guarda como sentir. Isso é uma ilusão porquê? Porque se chama fuga, ok? Então é fuga mascarada de outra coisa qualquer. É fuga mascarada de autenticidade, é fuga mascarada de poder feminino, é fuga mascarada de eu consigo, eu faço, eu aconteço. É difícil de ver muitas vezes porque é preciso um zoom in. Porquê que é difícil de ver? Porque às vezes nós estamos dentro do processo e já foi muito difícil fazer uma quebra entre antigos conceitos, antigas tendências, antigos padrões, antigos de formas de estar com aquilo que nós conhecemos e que nos é familiar. Então, para conseguirmos desacoplar daquilo, agora que conseguimos ver e temos consciência, fazemos uma quebra mais forte, ok? A desconstrução não necessariamente é o caminho, ok? Até porque quando nós mudamos, como já vimos, como nós começamos a trabalhar em nós, tudo ao nosso redor começa a mudar, ok? E se tiver que mudar de uma forma absolutamente natural, mudará. Nunca vai precisar de um esforço. Então, eu não preciso de. Imagina, guardei ressentimento de um filho, de um pai, de uma mãe, de um marido, do que for, e agora vejo, e agora apercebo-me, e agora, e agora, e agora. Então, não, aqui vou eu fazer a minha vida do zero. Porquê que isto é uma ilusão e pode dar muito mais trabalho? Primeiro que desconstruir ou fugir dá muito mais trabalho do que construir e ficar. Esse é um ponto. Não necessariamente significa que tenhamos que ficar, ok? Mas dá muito mais trabalho, tá? Ficar e construir dá mais trabalho do que fugir e destruir, ok? E depois, porquê que eu digo que é uma ilusão? Porque nada é sobre o outro, tudo é sobre nós. Então não é sobre aquela pessoa A ou o agregado familiar B. Nunca vai ser. Então, se as peças tiverem que se mover, elas vão se mover, mas não é sobre isso. É absolutamente indiferente. E porquê que eu digo que esta zona aqui de transição, neste nível de consciência, ela chega a ser perigosa? Porque é normal haver um êxtase, uma alegria, uma felicidade quando nós percebemos determinadas coisas e começamos a mover as peças e começamos a ver que realmente a energia funciona, realmente nós atraímos mais, realmente nós sentimos melhores, começamos a cuidar de nós, sentimos mais fortes e é uma força que nós já não tínhamos se calhar há 40 ou há 50 anos. E às vezes usamos essa força como uma forma propulsora a achar que estamos aí na direção certa, mas vamos fugindo e contornando. E é uma ilusão porquê? E agora vou sair da parte dos relacionamentos e entro na parte do trabalho. Por exemplo, uma pessoa hoje com 50, 60 anos que saia dos seus trabalhos requer uma responsabilidade material que tem que ser tida, tá? Então não é uma coisa que possa ser feita de ânimo leve. Porquê? Há 10 anos atrás isto não era um problema. Já era por questões financeiras, obviamente, mas não era um problema como é hoje. Qualquer pessoa hoje, a partir dos seus 50, que saia de um trabalho e entre noutro, vai encontrar uma estrutura e uma dinâmica que lhe é totalmente nova. Repito, estamos com a inteligência artificial, estamos com tudo automatizado, não é um pouquinho de internet, não é alguns sistemas, é tudo diferente e estamos com a robótica a entrar, inclusivamente. Portanto, mudou muito no espaço de 5 anos. E vai galopar ainda mais. Então é preciso uma consciência que eu percebo que muitas vezes as pessoas se perdem neste mundo da espiritualidade e com uma coisa meio, o meu propósito. Eu não sou apologista disso, não subscrevo. Seja, bom, a questão do propósito eu vejo de outra forma, mas enfim, eu acho que tudo, para já nós não temos que fugir para nada, ok? E tudo, as peças encaixam sempre no sítio certo, no sítio devido, mas nós temos que ter a responsabilidade de fazer escolhas no tempo certo. E é preciso consciência, e é preciso realidade, e é preciso responsabilidade, porque há agregados familiares para contribuir, não é? No caso dos adultos, no caso dos pais, no caso. E muitas vezes, nesta transição aqui, as pessoas
Eu vejo um certo perigo nesta alienação que as pessoas têm do trabalho, porque há uma fuga de facto. E as pessoas vão procurando maquilhagens e narrativas para justificar uma fuga. E isto preocupa-me. Porquê que isto me preocupa? Se fosse há 5 anos atrás eu não estava a dizer isto. Ou seja, eu sabia, eu via, mas eu não trazia. Porquê? Porque não era tão grave. Mas agora preocupa-me porque a queda vai ser muito alta. Porque é uma queda que não é possível acompanhar. Nós com 30, com 40 anos, estamos com dificuldade em acompanhar os avanços, as galopagens da tecnologia. É óbvio que uma pessoa de 50, de 60, de 70 vai ter muito mais dificuldade. E não é pela idade. O nosso cérebro, a quantidade de sinapses cerebrais que nós produzimos por minuto reduz-se. Faz parte. É normal, é químico. Tá? Então é preciso muita responsabilidade e muita presença, e isto eu peço a todos os meus alunos, todas as pessoas que fazem trabalho comigo, para não cairmos na alienação e nas narrativas inspiracionais. Elas são necessárias? São. Eu também inspiro muita gente com a minha história e tudo mais. Mas realidade e uma boa dose de responsabilidade. Porque o mundo está-se a desconstruir significativamente. Nós não sabemos como é que as coisas se vão desenhar para ninguém e não podemos estar alienados disso, ok? Então, nós saímos outra vez do 8 para 80, não é? Antigamente não se largava um emprego nem por nada, por extrema escassez, por medo, por não haver alternativas, não é? Mudámos este paradigma, passámos para um paradigma onde não precisamos estar aí, numa extrema rigidez, porque hoje em dia dá para fazer dinheiro literalmente com qualquer coisa. Vocês ligam o carro, põem um aplicativo, são um Uber, fazem dinheiro. Não têm um carro, apanham uma bicicleta, põem uma mochila às costas, são um Glovo, fazem dinheiro, ok? Então nós passamos daqui para aqui. Moedas digitais, fazer dinheiro à fartazana, só estar ali a mexer com essa parte dos dados. Influência, redes, enfim. Então abriu-se essa parte que é o 80, não é? É o extremo oposto da geração dos nossos pais, certo? Mas isto, o que as pessoas não estão a ver é esse outro extremo oposto também é também é um extremo. E essa fatura também se paga. Então estão os dois errados, é no caminho do meio, ok? Então assim, eu sou muito mais apologista de nós estarmos bem, verdadeiramente, presentes, vermos como é que a vida se vai desenhando. Esse fogo que tu dizes que te falta, eu acho que é a nossa responsabilidade, é o que eu acredito, tá bem? Não precisa de ser certo. É a nossa responsabilidade encontrar esse fogo diariamente, independentemente do que nós estamos a fazer. Eu costumo dar um exemplo aqui nestes cursos, que é, se eu perder tudo, se eu tiver que recomeçar do absoluto zero, para já que não começava a fazer tudo do zero, estou demasiado cansada para repetir tudo. Portanto, provavelmente ia fazer um trabalho totalmente banal e normal, porque deu muito trabalho construir tudo isto. Mas se eu fosse amanhã ter que fritar um hambúrguer, eu não ia estar lá a pensar, estou a fritar este hambúrguer, pronto, não é o meu propósito, não é o meu ideal, já não é o que me move, pronto, sai o hambúrguer. Jamais. Eu vou fritar aquele hambúrguer como se a minha vida dependesse disso. Eu vou ser apaixonada pelo hambúrguer, eu vou vibrar com o raio do hambúrguer. E não é porque eu gosto de hambúrgueres, porque eu não como carne. É porque esse é o meu trabalho. O meu trabalho é fazer o melhor que eu posso como ser humano com aquilo que eu tenho. Não é sobre fugir para fazer não sei o quê porque o hambúrguer não é digno. Não é sobre a profissão que agora já não me anima, já não sinto. Não, o trabalho está aqui para desenvolver determinadas competências em nós. E nós temos que responder a esta energia que nos vai trazer competências de estrutura, coesão, presença, de consistência, disciplina. A resposta que nós temos que dar, isto são matérias que são chatas para o ser humano, óbvio, certo? A não ser que vocês as tenham já desenvolvidas, vocês pensam que grande chatice. Ninguém gosta, por isso é que o trabalho normalmente é desafiante para o ser humano. É suposto ser desafiante. Não é para ser um hobby. É suposto trazer desafio. É suposto irmos crescendo ali dentro. E a reação, a energia que nós temos que dar a este trabalho não é de pronto, hoje é o que temos. Não. É de alegria, é de amor, é de força, é de fogo, é de criar. É o melhor hambúrguer. E porquê que é o melhor hambúrguer? Porque não é sobre o hambúrguer. Não é sobre o hambúrguer, é sobre quem vai comer o hambúrguer. E a comida, nós vamos falar amanhã, a comida tem energia, usando este exemplo muito pequenino. Mas é qualquer coisa, isto aplica-se a qualquer coisa. É sobre a pessoa que vai comer aquele hambúrguer. A pessoa pode comer um hambúrguer cheio de alegria, cheio de amor, cheio de vitalidade, cheio de força, ou um hambúrguer de reclamação e a vida é horrível e meu Deus do céu, o que é que eu faço amanhã?